Você já ouviu falar que a língua dos números é universal? Mas será que é mesmo? Você já se perguntou como é que as diferentes línguas contam? De onde vêm as palavras que descrevem nossos números? E a capacidade de desenvolver conceitos numéricos, ela depende do nosso idioma? Nossos números são sempre escritos do mesmo jeito? E que números te dão sorte ou azar? Sim, os números são o tema de hoje da Rota das Línguas. Oi pessoal, eu sou a Valentina. E eu sou o Marcão e esta é a Rota Poliglota. Hoje trouxemos mais um vídeo da Rota das Línguas, com curiosidades das línguas do mundo e diferenças linguísticas e culturais. E o assunto de hoje são os números! O ser humano desenvolveu sistemas de contagem há pelo menos 40 mil anos. Nossas vidas são governadas por números. Eles estão relacionados ao horário, ao seu peso, à sua idade, ao saldo da sua conta bancária, às suas apostas na loteria e, claro, a nossa quantidade de seguidores. Se inscreve aí, galera! Mas qual a relação entre os números e as línguas? Existe diferença no jeito em que línguas diferentes contam? E na forma em que diferentes povos representam os números? Você sabia que existem línguas que nem têm palavras para números? Para as línguas que têm números, você sabia que eles podem estar baseados em sistemas diferentes que podem impactar nosso jeito de pensar? E que em cada cultura se desenvolveram em torno de conceitos, histórias e superstições que podem ser completamente diferentes? Vamos começar pelos números ligados ao tempo? O seu dia é medido em minutos e segundos, mas esses números não são reais em nenhum senso físico. Porque há 60 minutos em uma hora e 60 segundos em um minuto. Você sabia que minutos e segundos são os vestígios verbais e escritos de um sistema numérico de base 60, o sexagesimal, utilizado na Babilônia milênios atrás? Isso para dizer que números ligados ao tempo ou não são baseados em conceitos abstratos transmitidos aos nossos filhos por meio de cultura e línguas. Mas se as línguas e as culturas são diferentes, seriam os números concebidos de uma forma diferente de uma língua para outra? A resposta é sim, e existem diferenças entre as línguas que podem afetar nosso jeito de pensar. Contar nos dedos teve um papel central em representar o espaço ao redor da humanidade, e por isso ainda está em uso na base dos sistemas numéricos da maior parte das línguas. O sistema quinário, ou contagem de base 5, usa os dedos de uma mão. O sistema decimal, o mais comum de todos hoje em dia, usa as duas mãos. O sistema vigesimal usa os dedos das mãos e os dos pés. Claro que outras bases foram concebidas e usadas por diferentes culturas e também estão refletidos em línguas hoje extintas ou ainda vivas. A maior parte das línguas que a gente conhece é baseada num sistema decimal. Pense no português. Os números são diferentes entre 0 e 9. Depois, a cada 10 números adquirem uma nova base. 11 vem do latim undit, o 1 mais 10. 12 de duodit, 2 mais 10. Mesma coisa para 13, 14 e 15. Depois de 16, tem uma forma ainda baseada em 10. Depois disso, são baseadas nas outras dezenas, 20, 30, 40. No inglês, a coisa não é muito diferente, só a evolução etimológica. 11 vem do inglês antigo para one left, o resta 1, que é o que sobra depois que já se contou até 10. 12 vem do to left. Depois do 13, 3 mais 10, o resto é bem regular também. As línguas consideradas as mais regulares ou transparentes, na visão dos psicólogos, estão no Extremo Oriente, como o chinês mandarim, o japonês e o coreano. A transparência do sistema decimal nesse sentido aparece quando a relação entre as dezenas e as unidades é muito clara. Em mandarim, por exemplo, 92 se escreve Jushi-R, que se traduz como 9, 10, 2. Existe evidência crescente de estudos da psicologia e da educação de que a transparência de um sistema de contagem pode afetar como nos processamos os números. Assim, sugere-se que crianças que contam em línguas do leste da Ásia têm um entendimento mais automático do sistema de base 10. Da mesma maneira, há línguas de base decimal, mas com as unidades e as dezenas invertidas, como o alemão e o holandês. Pense no alemão, 94 e 90.
Há pesquisas que sugerem que esse tipo de linguagem torna ligeiramente menos automáticos a identificação de números numa reta ou conta simples. Mas chega de falar de sistemas regulares, vamos falar de coisas mais divertidas? Quem já tentou aprender francês sabe, os números lá são normais, até 69, mas aí você tem que começar a fazer contas. 70 é 70, ou 60 e 10. 71, 71, 60 e 11. 80 é 80, ou 4 20s. 99, 99, 4 20s mais 19. Não achou complicado? Vamos então ver o dinamarquês. É bem simples até 40, usando múltiplos simples de 10, apenas com a unidade na frente da dezena. Mas depois tudo é múltiplo de 20. 50 é halvtreds, ou halvtreds, que se traduz como 2,5 vezes 20. 60 é 3 vezes 20. 70, 3,5 vezes 20. E por aí vai. O sistema vigesimal não é tão incomum como se imagina. Além de aparecer no francês e no dinamarquês, que são híbridos, está presente em sistemas de contagem puramente vigesimais, como o georgiano, que já mostramos na Rota Poliglota, o basco, o iorubá, algumas línguas celtas e as línguas maias. A contagem dos dedos das mãos e também dos pés resulta em alguns nomes de números inusitados. Em Tzotzil, língua maia falada no sul do México, quando a contagem de todos os dedos do falante acaba em 20, eles começam a se referir aos dedos da pessoa ao lado. Assim, o número 37 se diz Vuk la journée pour Chavnik, ou o sétimo dedo do pé do segundo homem. Um jeito ainda mais complexo de usar partes do corpo para contar é visto na língua Oksapmin, da Papua Nova Guiné, que usa um sistema de base 27. A língua Oksapmin conta não apenas os dedos das mãos, mas outras 17 partes dos braços, do pescoço e da cabeça. Então 1 é Tipna, polegar, 6 é Dopa, ou pulso, 16 é Tanata, a orelha do outro lado. Vocês sabiam que existem até culturas que não têm números? E isso aqui no Brasil! Em vez de usar palavras para quantidades precisas, essas línguas se baseiam em termos análogos a poucos e muitos. Esse é o caso, por exemplo, da língua Pirahã, do povo de mesmo nome no sul do Amazonas. Outra língua nativa brasileira curiosa é a Munduruku, que tem números até 5. De um modo geral, os falantes nativos dessas línguas distinguem mais escalas e proporções que quantidades precisas. E as formas pelas quais representamos os números? Podemos dizer que uma das razões principais para que o sistema decimal se consagrasse como o mais usado no mundo tem a ver com os símbolos adotados para representar esses números. Tivemos na história muitos símbolos desse tipo: os hieróglifos egípcios, o sistema numeral maia e a escrita cuneiforme babilônica tinham sistemas de números de símbolos por agrupamento. Podemos ver o número 258.458 nas três escritas que tinham bases numéricas diferentes, respectivamente 10, 20 e 60. Em todo caso, na Europa, desde a Antiguidade Clássica até praticamente a Idade Moderna, os números romanos tiveram uma longa hegemonia no comércio e na literatura científica, teológica e de ficção. A notação de base decimal tinha a grande vantagem de fazer seus usuários terem de memorizar os valores de poucas letras como V, X, L e C. A origem desses números, na verdade, é obscura. A teoria mais aceita é a de que o V para 5 representava a mão aberta, 2V se juntariam e um X para 10, e as letras L, C e M eram modificações de letras gregas. Outros sistemas bastante engenhosos se desenvolveram historicamente em diversas partes do mundo, como os números chuvates, glagolíticos e pentimais escandinavos. Mais interessantes deles, os quipos incas, um sistema de cordões com nós, serviam para transportar números e outras informações ao operador em Cusco. Não há muitos sistemas numéricos em uso nos dias atuais. Há sistemas baseados em alfabetos como o hebraico, o cirílico, o grego, o romano e o georgiano, utilizados principalmente em contextos históricos e religiosos. Há também, em especial, os números de origem chinesa, que nada mais são que os ideogramas que correspondem aos números na linguagem falada. Em línguas como mandarim, japonês e coreano, eles são usados em paralelo com os números que conhecemos, os algarismos indo-arábicos.
Essa, a forma mais universal de símbolos para números, se consagrou como a principal no mundo após a conquista islâmica e o estabelecimento de grandes redes de comércio. O sistema indo-arábico foi o principal responsável por disseminar para o mundo inteiro o sistema decimal. Mas vocês sabiam que esse sistema não é um só, mas vários? Na verdade, os algarismos indo-arábicos já se dividem em 3 famílias principais, com origem comum. A primeira são os números que vocês conhecem, os números arábicos ocidentais, desenvolvidos a partir da Andaluzia islâmica e do norte da África, e que são os que usamos no Ocidente. Mas quem já esteve no Oriente Médio deve conhecer a segunda, os números arábicos orientais, derivados do que hoje é o Iraque e ainda em uso no mundo árabe e persa. E a terceira é a família bramânica, que gerou uma dezena de conjuntos de símbolos numéricos ainda em uso na Índia e em vários países do Sudeste Asiático. Todas as 3 famílias derivam de símbolos inventados entre o século I e IV por matemáticos indianos. O sistema foi adotado por matemáticos da Era de Ouro Islâmica no século IX, especialmente por influência de livros do árabe Al-Quindi e do persa Al-Khwarizmi. As palavras algarismo e algoritmo, aliás, derivam do nome de Al-Khwarizmi, que foi o inventor da álgebra. Falamos de como os números são representados em palavras e em símbolos, mas o que eles representam dentro de cada cultura? A gente se esquece, mas os números existem para a humanidade há tanto tempo que adquiriram múltiplos significados vindo de tradições e crenças milenares. Por causa de superstições, religião ou até eventos históricos, alguns números podem ser considerados favoráveis ou perigosos. Você já se perguntou por que a sexta-feira 13 é considerada um dia de azar em boa parte das culturas do mundo? Há em alguns países prédios sem um 13º andar passam direito do 12 para 14, ou aviões sem a fileira 13. Diz-se até que passagens aéreas são mais baratas em sexta-feira 13. Isso acontece também com outros números azarados pelo mundo, como o número 4 na China ou o número 9 no Japão. No caso do número 13, historiadores indicam que a razão principal é que o número 12 seria considerado completo nas culturas ocidentais. Pense nos 12 apóstolos de Cristo, 12 meses do ano, 12 signos de zodíaco. O 13 perturba essa harmonia. A imagem da última ceia em que estiveram 13 pessoas, Cristo e seus 12 apóstolos, traria a crença de que esse número pode levar à morte. E Cristo foi executado em uma sexta-feira. Muitos eventos trágicos foram associados a essa crença por terem acontecido em sextas-feiras 13. A prisão de centenas de cavaleiros templários pelo rei francês Filipe IV em 1307, o bombardeamento do Palácio de Buckingham pelos alemães em 1940, um ciclone que matou 300.000 pessoas em Bangladesh em 1970 e até a morte do rapper Tupac Shakur em 1996, só para ficar em alguns exemplos. Da mesma forma que o 13 na cultura ocidental, o 4 na China e boa parte das culturas do leste da Ásia é considerado de mau agouro, porque a pronúncia chinesa do número tem semelhança fonética com um dos termos para morte. Por isso, por exemplo, apenas 2% dos carros em Pequim tem uma placa terminando no número 4, porque as pessoas têm medo de usar um carro azarado. No Japão, além do 4, o 9 também é considerado de azar, porque em japonês o número tem a mesma pronúncia que a palavra para agonia ou tortura. Há muitos outros números desafortunados por aí, como o 17 em partes da Itália, o 39 no Afeganistão ou o temido 666, apontado no livro do Apocalipse como o número da besta. Já em países do leste europeu e no mundo pós-soviético, é de mau agouro dar flores a alguém se elas estiverem em número par. Portanto, melhor dar 9 rosas do que 10. Mas nem tudo é tristeza no mundo dos algarismos. E os números da sorte, aqueles preferidos nas apostas, em lotéricas e cassinos. Curiosamente, o azar de uns é a sorte de outros. O número 4, por exemplo, é considerado um número da sorte na Alemanha, por causa da associação com o trevo de 4 folhas. No Ocidente, números frequentemente apontados como da sorte são o 3 e o 7, respectivamente associados com a Santíssima Trindade e com os 7 dias em que Deus teria criado o mundo. Na China e em outros países do leste da Ásia, o 8 é considerado um número de sorte e riqueza.
Por isso, 13% dos carros em Pequim têm placas terminando em 8. Por conta disso também, os chineses começaram as Olimpíadas de 2008 exatamente às 8 horas, 8 minutos e 8 segundos locais. Você sabe de outras histórias de números de sorte ou azar? Ou tem mais curiosidades para nos contar a respeito de sistemas de contagem ou histórias divertidas com números em geral? Conta pra gente qual o seu número da sorte e por quê. Aproveita e curte aí embaixo e se não for um ainda, venha aumentar o nosso número de seguidores. Afinal, não importa se você diz 99, como 4 20 e 19, como o nono dedo do pé do quinto homem, ou como 9 mais 4,5 vezes 20. Tudo é número da sorte com a Rota Poliglota.